Vai proferir uma alocução Sua Excelência o General Vasco Joaquim Rocha Vieira. Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. General Vianes, meu General, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Secretário de Estado da Defesa, Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Sr. Professor Adriano Moreira, meu General Alteio Magalhães, que aqui foi Presidente desta instituição, meus camaradas, oficiais gerais de todas as patentes, autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, o protagonista desta cerimónia é a bandeira nacional. É ela. Mas permitam-me que pronuncie algumas palavras. E me dirijo primeiro ao Presidente da Liga, General Chito Rodrigues, agradecendo a organização deste momento. Hoje entrega-se, como foi dito, a bandeira nacional que foi arriada às 17 horas do último dia da administração portuguesa em Macau, no território que às 24 horas desse dia passava para a administração chinesa. Tem esse significado, um significado profundo, porque foi também o último dia que Portugal foi responsável pela administração de um dos muitos territórios que ao longo do ano a expansão portuguesa colocou sobre as suas responsabilidades de soberania ou de administração. Só isso nos permite dizer que esta cerimónia tem um significado simbólico muito forte. Queremos que seja simples, como as coisas grandes devem ser, mas, por minha parte, refiro o simbolismo forte desta cerimónia e que aqui foi também referida pelo General Chito Rodrigues. O arriar da bandeira em Macau teve como consequência não o fechar de uma porta e acabar um ciclo, a retirada de Portugal com a maior dignidade possível, mas fechando um ciclo. Não foi esse o entendimento que Portugal e a administração portuguesa em Macau tiveram. Tratava-se de cumprir as obrigações que Portugal tinha assumido também ao assinar a Declaração Conjunta, um tratado internacional que está depositado nas Nações Unidas entre Portugal e a China, de, no dia 19 de dezembro, ter pronta as condições para que Macau se transformasse numa região administrativa especial, garantindo à sua população os mesmos direitos, as mesmas liberdades, o mesmo sistema político, administrativo e judicial, as condições de poder no futuro continuar a ter a vocação que sempre teve no passado, mas adaptado ao século XXI, de ser uma plataforma de cooperação, de ligação, uma terra de charneira entre a China e o resto do mundo, um local onde a harmonia, o entendimento e o respeito mútuo entre pessoas, entidades de diversas etnias, diversas convicções, sempre viveram em paz, em respeito mútuo, repito, e mostrando ao mundo que é possível fazê-lo, e por isso Macau é também um exemplo e um legado que Portugal ali deixou. Esse legado foi compreendido também por entidades chinesas
através dos tempos, e todas as administrações procuraram incutir a ideia de que essa originalidade, essa singularidade de Macau, essa maneira de ser diferente e de estar no mundo, que se deve a esse entendimento e esse respeito mútuo que eu referi entre dois povos diferentes, foi possível porque essa identidade tem a ver com a presença portuguesa, a cultura portuguesa, o património que aí deixamos, e isso faz de Macau essa pérola única e diferente do mundo. Também entendemos que uma transição bem-sucedida, e procuramos que o fosse sempre em termos de diálogo, de respeito, de franqueza, de procurar, mesmo nos pontos de vista diferentes, chegar através do diálogo e da compreensão a soluções de consenso, foi possível conseguir que, de algum modo, essa transição e esse respeito que as autoridades chinesas também demonstraram pela atitude portuguesa, de algum modo fosse também uma legitimização acrescida de que os portugueses que aí ficaram, os interesses portugueses que aí ficaram, têm legitimidade e direito para aí ficar. Também ficou a língua como língua oficial de Macau, não estava previsto na declaração conjunta, mas foi no decorrer desse processo de transição de bom entendimento, de diálogo e de verdade, de franqueza e de lealdade, que a China incluiu na lei básica que substituiu o Estatuto Orgânico de Macau, em que a língua portuguesa é a língua oficial de Macau. Tudo isso foi um processo longo, difícil muitas vezes, mas que valeu a pena e que julgo que podemos hoje dizer que Portugal honrou os seus compromissos perante a lei, pelos seus tratados, perante a sua história e perante as responsabilidades que tinha sobre a população de Macau, independentemente da sua etnia. Naturalmente que as relações de soberania entre Portugal e a China são relações entre Lisboa e Pequim, é evidente. Mas as relações entre Lisboa e Pequim não são aquilo, de outra maneira, têm uma ambição, um relevo e uma importância acrescida em relação àquilo que seria se não houvesse Macau nas relações entre os dois povos. Portanto, Macau é uma ligação, um modo de construir um novo ciclo de relação entre Portugal e a China, aproveitando a experiência que os dois povos tiveram e as condições que Portugal deixou em Macau. Isso mesmo a China tem demonstrado e tomou a iniciativa, alguns anos, muito poucos depois da transição, de criar uma parceria, de propor uma parceria estratégica com Portugal e fê-lo, porque de facto entre nós há Macau. Não creio que isso pudesse acontecer se não tivesse havido Macau nas relações seculares entre Portugal e a China. Criou um fórum de cooperação entre a China e a CPLP, cujo secretariado está em Macau, e também a China tem no seu processo de abertura ao mundo, nos países onde tem contactado e onde se tem estabelecido, seja em África, na América do Sul ou noutros pontos, encontrado os traços da presença portuguesa no passado, que aí deixou na língua, nos costumes, nas leis, na maneira de ser, e isso tem sido um valor acrescido que nos faz pensar que nós teremos a oportunidade, que não devemos desperdiçar, que na grande abertura que a China tem ao mundo, de com ela termos complementaridades de interesses e afirmar também a nossa presença nessas partes do mundo onde estivemos e onde as populações guardam o respeito e a saudade daquilo que foi a nossa administração. O processo de transferência de Macau para a China foi um processo original. Não havia do passado experiência alguma que pudéssemos ter comparação. Naturalmente que a transferência de Hong Kong para a China decorreu ao mesmo tempo, mas não podemos comparar as duas transferências, nem elas se processaram da mesma maneira, com os mesmos objetivos e as mesmas linhas de força.
havia razões históricas muito diferentes em relação a Macau e Hong Kong relativamente à China. Também recentemente, não no passado, mas na altura em que a transição se desenvolveu, a China, Hong Kong e Macau tinham situações muito diferentes de dependência e de autonomia que era preciso criar. Portanto, o processo de transferência foi um processo em que, passo a passo, foi preciso buscar soluções e entendimentos para que, no dia 19 de dezembro, nós podemos dizer que não saíamos, mas que abríamos um novo ciclo de relações e de amizade com a República Popular da China. Muitas vezes se fala, ao mesmo tempo, a transição e a transferência da administração de Macau para a China e a descolonização. Sempre disse que são duas situações completamente diferentes. Há uma transferência de poderes, naturalmente, mas a transferência de poderes da transição de Macau processou-se em condições, num processo completamente diferente da descolonização. No entanto, nós tínhamos a consciência, Portugal tinha a consciência, de que se o processo de transição em Macau corresse bem, fosse um sucesso durante todo o processo e na maneira como foi encerrado, de algum modo essa transição podia ser um elemento de reconciliação, podia ajudar na mente dos portugueses a um processo de reconciliação dos portugueses com uma descolonização que não correu tão bem como todos nós gostaríamos. Creio que isso também foi conseguido e que os portugueses lembrarão que no processo difícil de transferência de poderes em todos os territórios, nos últimos Portugal administrou, no último dia da administração, as coisas correram com sucesso, com dignidade, e foi Portugal que ali esteve quando se arriou a bandeira, como disse, às 17 horas do dia 19 de dezembro. Podemos indagar, e muitas pessoas indagam, onde é que está a bandeira, esta bandeira que desceu no Palácio do Governo, símbolo da administração de Macau, onde é que ela se encontra? Onde é que vai ficar? Muitas instituições ofereceram para receber a bandeira, para honrar, para mostrar e ficar visível. A verdade é que mesmo um governo, lembro-me um governo, enfim, não vou referir qual, um dia telefonaram dizendo o governo vai construir um museu da expansão e a bandeira que estava em Macau deve ficar nesse museu da expansão. Eu pareceu-me uma boa ideia, mas na verdade, por circunstâncias não interessa, nem eu conheço, esse museu nunca foi, ficou a ideia e a intenção, não foi construído. Também a verdade é que não existe nenhum local onde as bandeiras que estiveram nos territórios que Portugal administrou se possam encontrar. Sei que algumas estão em museus, na parte militar, ou outras não sei se existem. De uma forma geral, há um anonimato relativamente à sua presença e ao local onde se encontram. Naturalmente que penso que poderia haver, mas é um pensamento, nem sequer é uma sugestão, um local onde todas as bandeiras dos territórios que foram administrados por Portugal no mundo estivessem e onde os portugueses e a população em geral e os estrangeiros que nos visitam pudessem respeitar aquilo que foi a gesta dos nossos antepassados, aquilo que foi a coragem, o sacrifício de prolongar Portugal no mundo durante mais de 5 séculos, quase 6 séculos de expansão portuguesa, que terminou em Macau com a administração. Esse local não existe e, portanto, havia que pensar se devia entregar a bandeira de Macau em algum sítio ou se ela ficaria, como muitas outras, numa secretaria, num gabinete, respeitada, evidentemente, mas recatada. Pensou-se que não. E foram as pessoas, através dos tempos, que foram demonstrando que devia ser encontrado um local para entregar a bandeira e para a bandeira permanecer. A bandeira que hoje se entrega
à Liga dos Combatentes é exatamente a bandeira que foi arriada em Macau. E está dobrada tal e qual como veio de Macau. Trouxe-a na altura, Tenente-Coronel Tiago Vasconcelos, meu colaborador do governador, durante o período de transição dos últimos anos, trouxe-a na sua pasta, guardou-a em sua casa, e eu queria lhe agradecer a maneira como sempre fez, sempre se comportou, o cuidado que teve, e não me admirou, porque conheci-o bem nas suas funções de militar competente, profissional, inteligente, sensato, e ele quis hoje estar aqui e trazer sob a sua pasta, onde a bandeira foi guardada, para me entregar e eu o possa fazer nas mãos do Presidente da Liga dos Combatentes. Essa bandeira foi-me entregue nesse dia numa salva de prata que estava na residência do Governador. Uma salva que pensou fosse também digna para transportar das pessoas que a arriaram e a dobraram e a entregassem ao Governador de então. Essa salva esteve durante todos estes anos à guarda do Centro Científico e Cultural de Macau. Está aqui também o seu diretor e agradeço a sua presença. E será nessa salva que será depositada a bandeira que depois a Liga dos Combatentes lhe dará o destino que já aqui foi referido e que me parece da maior dignidade e importância. Podemos também perguntar porque é que só 16 anos depois se faz a entrega desta bandeira. De algum modo já expliquei, podia não ter destino, podia ter ficado em algum sítio. E foi o interesse das pessoas, das instituições, que perguntavam onde é que está a bandeira, porque é que a bandeira não fica visível, que levou a que se pensasse que de facto tinha sentido encontrar um sítio digno, um local digno, uma instituição digna, para que a última bandeira que foi arriada da última responsabilidade, do último dia da administração portuguesa no mundo, fosse entregue. E esta Liga, a Liga representa bem o simbolismo que queremos manter vivo e celebrar. A Liga dos Combatentes. Nos seus objetivos, no seu estatuto, a Liga dos Combatentes tem objetivos muito claros. A exaltação do amor à pátria, a divulgação dos símbolos nacionais, que é vedado ter atividades ou comparticipar em situações políticas, partidárias ou ideológicas. E também a Liga dos Combatentes sinto o que sentimos todos, é o fio condutor de gerações e gerações de nossos antepassados que no mundo construíram a presença de Portugal, que é respeitada por nós, que é respeitada pela comunidade internacional, que é respeitada pelos povos onde nós estivemos. Portanto, esse sentido lato que eu atribuo, julgo que todos concordarão, que os combatentes são os civis, os militares, o povo português que aí esteve com a sua coragem, com a sua determinação, com o seu sacrifício, servindo Portugal e honrando a bandeira portuguesa ao longo dos séculos. Quero, portanto, agradecer ao General Chito Rodrigues, agradecer o prestígio que tem conferido crescentemente à Liga dos Combatentes, à sua dimensão, ao sentido de que deve atrair jovens, porque os combatentes são todos aqueles que, de algum modo ou outro, participam nas responsabilidades de Portugal em qualquer tipo de operações e no sentido de que a nossa soberania e a nossa independência são também a garantia do nosso futuro. Conheço o General Chito Rodrigues há muitos anos e admiro a sua coragem, o seu caráter, a sua inteligência, a sua liderança. Ele há pouco referiu Macau em 1975 e disse que eram 4 pessoas, depois referiu 3 nomes, não referiu o nome próprio dele, e eu sou bem testemunha da ação, da importância que teve também o facto de, felizmente, estar em Macau e ter contribuído para que o processo de Macau não tivesse um destino e um rumo completamente diferente daquele que tivemos, daquele que felizmente teve em 75,
e que permitiu que uma transição com honra e dignidade fosse feita. Queria agradecer a organização desta cerimónia neste local da sede, nesta sala de honra, e também o facto de ter convidado entidades que aqui estão e que dão um relevo muito grande, acentua o simbolismo que esta cerimónia simples pretende ter. Agradeço, portanto, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional aqui estar. É a Defesa Nacional que tutela a Liga, é importante que aqui esteja, e agradeço que na sua primeira visita como Ministro da Defesa Nacional queira querido estar nesta cerimónia de entrega da bandeira nacional à Liga dos Combatentes. Agradeço aos chefes militares, Senfa, chefes dos ramos, aqui estarem. Falamos de soberania. Quando falamos de soberania, naturalmente que falamos das Forças Armadas, daquilo que elas são, das responsabilidades constitucionais que têm e aquilo que eles são como representantes desse povo que hoje, de algum modo, através da Liga, também comemoramos e celebramos e respeitamos. Queria agradecer a presença dos Nolianos, que é uma referência sempre, porque todos nós lhe desejamos muito no Portugal moderno e muito que fez para que hoje possamos celebrar em liberdade e democracia aquilo que foi o nosso passado e aquilo que é o nosso presente. Senhor Professor, muito obrigado também pela sua presença. Não preciso de referir o estatuto que tem e o respeito que os portugueses têm pela sua pessoa. Queria referir uma palavra ao General Tino Magalhães, se me permite. Foi aqui Presidente da Liga e na sua pessoa também saúdo os outros Presidentes que fizeram com que esta Liga seja sempre um retrato vivo do que são as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas ambições como povo. O Presidente da ATFA está aqui, representa os combatentes que se sacrificaram, aqueles que deram tudo o que tinham, muitas vezes a própria vida, e que a guerra, as condições por que passaram, criaram dificuldades e que nós devemos respeitar pelo sacrifício que representa. A todos vós, fico muito grato por estarem aqui. Não sou eu que sou protagonista, refiro, é a bandeira nacional, mas ao entregá-la, acho que devo agradecer porque a vossa presença é muito relevante, muito importante e acentua esse simbolismo. A todos vós que estão aqui, ao Conselho Supremo da Liga, aos seus órgãos sociais, queria fazer uma referência sincera, profunda e reconhecida. A bandeira não podia ficar em melhores mãos na Liga dos Combatentes por tudo aquilo que disse. Ficará também, como foi referido depois, a partir do dia 9 de abril, na sala das ofrendas da Liga, no fundo, num mosteiro que tem um significado importante da nossa história, não precisa de referir, no mosteiro de Santa Maria da Vitória. Aí fica muito bem e bem entregue. Entrego ao Presidente da Liga. Haverá mais presidentes, com certeza, mas a Liga perdurará para sempre, porque simboliza a vontade e a determinação de um povo que quer ser e se orgulha de ser português e ter Portugal por sua pátria. Muito obrigado a todos.